Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Meus irmãos, muito bom dia, graças e paz. Ótimo desfrutarmos desse momento. Todas as vezes assim que eu faço uso da palavra, é algo que já está gravado no íntimo do meu ser. Às vezes, quando eu, por exemplo, estou palestrando na escola de pais, a primeira coisa que eu faço, além de saudar as pessoas, dar as boas-vindas, é reconhecer a presença, sabe? Todas as vezes que você resolve, entendeu? Tem uma resolução no coração de ter espaço na sua agenda para as coisas do Senhor, o negócio começa a complicar de uma tal maneira, entendeu? Então, todas as vezes que eu assento ao púlpito, é um compromisso que eu tenho comigo mesmo, partindo do pressuposto assim, de que eu temo a Deus, e eu penso também no quanto as pessoas se esforçam para participar dos momentos, entendeu? Então, lembrando que eu, por exemplo, lá no início da minha caminhada, não tinha 36 centavos para pagar a passagem do ônibus, não fazia sentido, então, me empenhar daquela maneira, por exemplo, para me assentar e ouvir o que não tinha consistência. Então, eu tenho esse compromisso há muito tempo, há muito tempo. Então, assim, para mim não foi fácil chegar aqui. Imagino que para você também não, entendeu? Então, vamos aproveitar essa hora da melhor maneira possível. Eu quero te chamar. Você olha que coisa linda, interessante, esse é magnífico, sabe? Nunca houve uma vez que eu ascendesse ao púlpito que eu não percebesse esse milagre da composição. Nosso irmão Nani me precedeu, falou exatamente em João capítulo 9, e eu vou ficar entre os 5 e o 8, entendeu? Então o Nani nos deixou no 9, eu vou ficar na conversa de hoje entre João capítulo 5 e o capítulo 8. Então você pode deixar aberto para o capítulo 7, entendeu? Capítulo 7 de João. No momento oportuno, eu vou fazer uma espécie de uma leitura comentada, entendeu? Você sabe, nós estamos num fomento de consciência, a gente está procurando discernir a partir da vida de oração de Jesus e a oração na vida de Jesus, o quanto é necessário orarmos. É imprescindível a oração. Então, por isso, hoje a nossa atenção ela se concentra entre o capítulo 5 e o 8. E aí eu peço que você possa deixar aberto exatamente para o capítulo 7 do Evangelho, segundo registrou o nosso irmão João, aquele também conhecido como discípulo amado. Então, hoje é a nossa quinta conversa nessa direção, a gente vai dar continuidade, a gente tem Jesus como paradigma, entendeu? Para vivermos a vida do jeito que ela deve ser vivida. Então, eu vou recapitular. Nós já conversamos e discernimos, por exemplo, de que oração, na verdade, há uma lógica para a gente orar. Qual é a lógica que nos incita, por exemplo, a desenvolvermos a oração na vida e a termos uma vida de oração? Saber quem é Deus. Se há um ser todo-poderoso no universo, a primeira pergunta plausível que se deve fazer é: qual é o caráter desse ser? Porque eu ficaria absolutamente intimidado se soubesse que o caráter desse ser, que é onipotente, ou seja, plenipotente, é mau. Aí eu estaria lascado. Porque vai que ele acorda de manhã, entendeu? Vai que, entre aspas, ele acorda de manhã mal-humorado. Ele fala assim: vou te matar. Pronto, acabou. Mas vou fazer o quê? Ele é todo-poderoso. Agora, o texto sagrado nos diz que o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é bom. Em ele sendo bom, tendo todo o interesse sobre mim que nem eu mesmo tenho, entendeu? Nem eu me quero tão bem quanto ele me quer bem, isso me incita a conversar com ele. Até pelo fato dele, em sendo Deus, ser também onisciente.
O que isso significa? Que ele sabe tudo sobre tudo, todos, todo o tempo, a exaustão. Eu não me animaria a falar com um ser que não sabe do que eu estou falando. Não sei se já experimentaram isso. Pior coisa é você conversar com alguém que não sabe o que você está falando. Você fala, o cara não entende, mano. Difícil. Ao passo que Deus não é assim. A palavra nem me chegou aos lábios, ele já conhece toda. Eu me animo muito em conversar com um ser assim. Que eu começo a falar e eu vou me dando conta que ele sabe tudo sobre mim. E quem não sabia absolutamente nada sobre mim era eu mesmo. Então é um negócio lindo. Então isso nos incita, por exemplo, a orar. E aí, partindo disso, eu comecei a demonstrar a partir da vida de Jesus de Nazaré, como a oração faz parte da vida dele. Então, por exemplo, Jesus inicia o seu ministério e antes disso, há um prelúdio ali, 40 dias de oração, entendeu? Você sabe que o Espírito Santo, após ele ser batizado pelo primo dele, o impeliu, ou seja, o empurrou para ser tentado pelo diabo no deserto. Só que o diabo é tudo menos burro, entendeu? Então ele sabia exatamente que Jesus não tinha nenhum ponto de apoio para que ele o conduzisse, por exemplo, à rebelião. Então ele falou assim, o que eu vou fazer? E aí ele observou, por exemplo, a natureza humana de Jesus. Então a única possibilidade que eu tenho é ele estando num estado tal de vulnerabilidade, vai que eu consigo alguma coisa. Por isso que a primeira tentação é, se você de fato é quem é, manda que essas pedras se tornem pães. Ah, interessante, porque o seu corpo já está gritando, mano. 40 dias, entendeu? Se você passa disso, você morre. Então, já que você é o filho de Deus, você tem que ser um tipo de ser humano suprido em todas as suas necessidades quando você quiser. Você deve observar isso muito nas pregações que tem hoje em dia. As pessoas não admitem, por exemplo, passar nenhum tipo de necessidade. Eu não aceito. Eu sou crente fiel. Ó, o capeta aí, ó, do teu ladinho, abraçadinho contigo, entendeu? Esse é o problema. Aí Jesus responde o clássico: está escrito, nem só de pão viverá o homem, vírgula, conjunção adversativa, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sensacional. Ou seja, eu não ouvi meu pai dizer absolutamente nada acerca da minha alimentação. Então, enquanto ele não fala, eu não me movo. Simples assim. Simples assim. Nenhum movimento pode ser feito na existência sem o comando de Deus. Qual é o problema? E quem falou que eu estou ouvindo Deus, rapaz? Eu já zanzei para lá, já zanzei para cá. Depois que eu me lembro, eu faço oraçãozinha assim, por desencargo de consciência, para não ficar muito feio. Mas eu já fiz, já acontecia, para sei lá de Deus. Entendeu? E aí tem um probleminha. Qual é o problema? Em agenda cheia, Deus não fica procurando encaixe. Então, já que você está nessa sua força, aí segue em frente. E aí, quando você está lá na frente, é só rolo, cara. É só rolo. Esse é o problema. Se Deus, de fato, é o primo motor, ninguém devia se movimentar sem ser impelido por Deus. Agora, para ser impelido por Deus, eu preciso ouvir Deus. Não dá para ouvir Deus sem oração. Então, Jesus teve esse prelúdio, 40 dias de oração intensa antes de iniciar o ministério. Depois disso, você percebeu, a gente conversou e notou que Jesus também, antes de escolher os 12, ele passou uma noite inteira em oração. Ele sentiu essa necessidade. Interessante. Diz o texto em Lucas capítulo 6, o verso 17, que Jesus desce com os discípulos e para num lugar plano. Então, talvez, para que ele pudesse proferir na planície o resumo do ensino do monte, naquele mesmo dia e lugar, ele investiu essa noite em oração. Interessante. Detalhe, nem dormiu na noite anterior, entendeu? Para muitos aqui, isso aqui é algo impensável. Não dormir, entendeu? Estava prontinho para outro dia. Então, a constatação que a gente obtém daqui, ela é óbvia e esmagadora. Qual é a constatação? Se Jesus necessitou disso, quanto mais nós, entendeu? Quanto mais nós, entendeu? Depois disso, ele ora, foi o último episódio que a gente teve aqui. Jesus, ele ora exatamente depois da morte de João o Imersor, entendeu? Foi o último encontro que a gente teve, depois disso a gente ainda falou também no espaço da reação. Então hoje a gente se situa exatamente a partir do capítulo 7. Quero só chamar a atenção, num dado momento, de tudo que foi bom que o Nani disse. Eu separei uma frase que também me coloca onde eu precisava estar, que eu quero fazer tanto uma ratificação quanto uma retificação. Na verdade, a retificação antes e a ratificação depois. O Hernani disse assim, eu quero viver tudo isso no Evangelho. Essa é a frase, eu quero viver tudo isso
no Evangelho. Eu me lembro de ter terminado a conversa no encontro anterior, dizendo que eu havia cunhado uma expressão que era assim, que eu usei na live de terça-feira. A expressão era monotemático, aí eu falei abarcante, mas não é isso, é monotemático oniabarcante. O que isso significa? Que a gente só tem uma conversa. Entendeu? Quem vier para a reunião não vem iludido que vai ter outra coisa. Não, é só a mesma conversa. Qual é a mesma conversa? Acerca do Evangelho. Entendeu? Mas para que isso não se torne rotineiro, e é impossível, ela é oniabarcante. Então é monotemático, porque sempre parte do pressuposto que a conversa gira em torno do Evangelho. Mas o Evangelho é oniabarcante, ou seja, abarca todas as dimensões da existência. Então, quando o Nani disse assim, eu quero viver tudo isso no Evangelho, eu falei, mas é isso? Então eu preciso retificar o que eu disse, na verdade, que não é só abarcante, é oniabarcante. Então, seja qual for a questão que tenhamos, o Evangelho é sempre a solução. E o Evangelho, a gente já sabe, é Cristo, é Deus. Lindo. Então, nesse aspecto também eu ratifico, entendeu? Ratifico. Tudo que a gente tem para viver, a gente vive exatamente a partir da percepção do Evangelho. Então, eu vou chamá-los exatamente para João 7, você pode abrir comigo. Eu vou lendo e vou exercitar essa leitura comentada. Então, João capítulo 7, abre o seu exemplar, vem comigo. Diz exatamente assim, ó, a partir do verso 1. Após esses fatos, então aqui qual é a ideia? O que João tem em mente? Após os fatos tanto do capítulo 5 quanto do 6, entendeu? Capítulo 5, a cura, por exemplo, do paralítico do tanque de Betesda. Deu um problemão para Jesus porque isso aconteceu no sábado. Então é o primeiro fato. Segundo fato é a questão da multiplicação dos pães e peixes. No outro contexto que nós estávamos, na semana anterior, a gente falou sobre isso. Então, Jesus aproveita, como professor por excelência que ele é, e lança mão daquele episódio para ensinar. Isso aí provocou ódio em todo mundo. Os caras falaram assim, não, vão te matar. Então, João começa aqui. Após esses fatos, Jesus começou a andar pela Galileia. Ele não queria andar mais pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Interessante que quando a religião entra em cena, aquilo que é de Deus passa a ser do ser humano. Então, uma festa que poderia ser de Deus, por isso João escreve assim, a festa dos judeus, já não era mais a festa de Deus. Então, a festa dos tabernáculos. Seus irmãos, observem, lhe disseram, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Note que os irmãos de Jesus eram do time da incredulidade. Irmãos do cara, hein? Irmãos. Então, isso aqui também para nós é uma lição extraordinária de que esse negócio de fé não passa pelo DNA, não. Porque, pô, em sendo irmão dele, aos irmãos do cara, as ideias dos caras, incitando, sai daqui e vai para a Judéia, ou seja, deixa a Galileia, desce geograficamente, vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam. Você vê, naquele tempo os caras já eram do visual. Porque, olha a razão deles, olha a lógica. Porque não há ninguém que buscando tornar-se conhecido, e a pergunta é, e que dia que Jesus quis ser conhecido? Hajas escondidas, ou seja, não exerça sua piedade no anonimato. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. É um negócio brutal, entendeu? Jesus então disse a eles, note isso, o meu tempo ainda não chegou, mas o de vocês está sempre pronto. O que isso aqui significa? Eu só me movo quando meu pai manda. Eu não ouvi absolutamente nada. Então, eu fico. Eu permaneço. Vírgula condição adversativa. Mas o tempo de vocês está sempre pronto. O que ele está dizendo? O meu tempo de agir não é chegado. Não ouvi essa informação do meu pai, esse comando. Agora, o tempo de vocês crerem e se converterem é todo o tempo. É nessa hora, olha aí, toma a lambada, entendeu? Ninguém consegue falar absolutamente nada na presença de Jesus e sair ileso, não, entendeu? Não tem como, entendeu? Indo em frente. O mundo não pode odiá-los, mas me odeia. O mundo, você sabe, é um sistema em rebelião contra Deus.
tudo aquilo que Deus propõe, o mundo é contra. O mundo também é uma mentalidade. Porque eu dou testemunho de que as suas obras são más. Subam vocês para a festa, entendeu? Aqui é uma linguagem geográfica. Muito embora eu tenha dito para descer, que os caras estão no norte, estão aí para Jerusalém, você desce, mas ao mesmo tempo você sobe. Ué, como assim? Porque Jerusalém é no alto, entendeu? Então, subam vocês para a festa. Ainda eu não subirei. De novo, pois o meu tempo ainda não está cumprido, ou seja, meu pai ainda não me deu nenhuma ordem nesse sentido. E dito isso, ficou na Galiléia, ou seja, não se moveu. Verso 10. Mas depois de seus irmãos já terem partido para a festa, ele também foi, mas não publicamente, mas em segredo. Os judeus o procuravam na festa e indagavam: onde está aquele? E havia muitos murmúrios a respeito dele dentre a multidão. Olha a dissensão. Alguns diziam: ele é bom, enquanto outros afirmavam: não, ele engana o povo. Mas ninguém falava acerca dele abertamente. Qual a razão? Por medo dos judeus. Então, quando a religião predomina, você não tem nem coragem de explicitar as suas ideias, entendeu? É assim que acontece. E não mudou absolutamente nada hoje. Verso 14. Mas no meio da festa, olha a atitude inusitada do Senhor. Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. E os judeus se maravilhavam dizendo. Então, todas as vezes que Jesus começa a ensinar, é isso aqui que acontece. A maravilha. O pessoal fica em choque. Os judeus se maravilhavam dizendo: como ele pode conhecer as escrituras sem ter estudado? A questão aqui é o seguinte: ele nem passou pela nossa faculdade, pelo nosso seminário, como é que ele sabe isso aí que ele sabe? Interessante, é maneiro quando isso acontece, cara, porque os caras se acham detentores da religião e detentores de Deus. Então, assim, não, se há alguma coisa para saber, tem que passar por nós. Como é que o cara pode saber isso aí? Então, esse aqui é o segredo, né, mano? Entendeu? E essa maravilha de vocês é que demonstra que ele é de fato quem é. Mas a cegueira que a religião produz é tamanha que nem diante do fato em si você se dá conta. Esse é o ponto. Como ele pode conhecer as escrituras sem haver estudado? E Jesus lhes respondeu: minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Aquele que quiser fazer a vontade de Deus saberá se a doutrina é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo busca a sua própria glória. Mas quem busca a glória daquele que o enviou é verdadeiro e nele não há injustiça. Moisés não deu a lei a vocês. No entanto, nenhum de vocês a observa. Por que desejam matar-me? Cara, imagina ouvir uma saraivada dessa assim na lata, entendeu? A multidão então respondeu: a saída, tu tens demônio. Quem está procurando matar-te? Ele sabe, entendeu? Ele sabe o que as atitudes dele provocam nos religiosos. Então já deixou explícito, entendeu? Jesus respondeu: fiz uma obra, aqui é o capítulo 5 em consideração. Fiz uma obra e todos vocês se maravilharam. Pois bem, Moisés lhes deu a circuncisão, não que seja de Moisés, mas dos patriarcas. E vocês circundam o homem no sábado. Se o homem pode receber a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que ficam indignados contra mim porque curei completamente um homem no sábado? Explica esse negócio para mim. Não estou entendendo a lógica de vocês. Para cumprir a lei, vocês circundam o cidadão no sábado, para ficar tudo bem em relação à lei e a Moisés, certo? Certo. Então, beleza. Aí venho eu, pensando no bem-estar integral do ser humano, na saúde plena e total, faço bem absolutamente para o ser humano no sábado, vocês ficam indignados contra mim e querem me matar. Por isso que eu estou dizendo na cara de vocês que vocês não observam a lei, porque caso não fosse assim, vocês não queriam me matar. Pegou a lógica de Jesus? Aí os caras têm que sair com a tá endemoniado. Isso daí é desde os dias de Jesus até hoje. Quando não há argumento, joga na conta do capeta. Tá endemoniado para falar um negócio desse. Entendeu? E não muda. 2000 anos, os caras nem melhoraram os argumentos. Seguindo, não julguem segundo a aparência. Entendeu? A falácia do olhar. Não julguem segundo a aparência, mas sim conforme um justo juízo. Verso 25. Então alguns de Jerusalém diziam: não é este a quem buscam matar? Ou seja, como é que o cara está soltinho aí, vocês não fazem nada? 26.
Ele está falando publicamente e nada lhe dizem. Os caras não conseguiam nem rebater os argumentos de Jesus. Será que as autoridades reconheceram que, em verdade, esse é o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde ele é, geograficamente falando. Mas quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde veio. Então Jesus clamou no templo, ensinando e dizendo: vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. Eu não vim de mim mesmo. Agora a questão aqui já não é mais geografia. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, falando acerca do Pai dele. E vocês não o conhecem, mas eu o conheço, porque dele sou e ele me enviou. E embora quisessem prendê-lo, os caras tinham essa intenção, ninguém lhes pôs a mão. Por quê? Ainda não havia chegado a sua hora. Guardem isso. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que este tem feito? Ou seja, acho difícil, hein? Muito difícil. Isso aqui está muito alto nível. Seguindo em frente, 32. Os fariseus ouviram que o povo murmurava essas coisas a respeito dele. Chegou no ouvido dos religiosos. Então os fariseus e os chefes dos sacerdotes mandaram guardas para o prenderem. A polícia do templo, mano. Polícia da religião. Vamos prender o cara. Entendeu? Que esse tá tumultuando demais. É impressionante. Impressionante. Mandaram guardas para o prender. Verso 33. Jesus lhes disse: estou com vocês por um pouco mais de tempo, e depois irei para aquele que me enviou. Vocês me procurarão e não me encontrarão. E onde eu estarei, vós não poderão ir. Ou seja, eu vou estar com meu pai, eu vou voltar para casa, vocês vão ficar aí nos pecados de vocês. Aí os caras, como não entendem absolutamente nada, então os judeus diziam uns para os outros: para onde ele irá? Para onde? Não é para onde, é para quem? Entendeu? Para onde ele irá que nós não o encontraremos? A ideia dos caras, geograficamente, como a limitação é grande, os caras não conseguem transcender, não tem transcendentalidade. Será que ele irá para os dispersos entre os gregos e ensinará a eles? Ou seja, vai dar aula para os gregos lá? As ideias dos caras, mano. As ideias. O que significa isso que ele diz? Vocês me procurarão e não me encontrarão. E aonde eu estarei, vós não poderão ir. É óbvio, né? Já acabei de dizer. Eu vou estar com o Pai. Como vocês não conhecem, não tem como vocês estarem nele. No último e grande dia da festa, Jesus se levantou e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Interessante que João mesmo já dá a explicação. Ele disse isso referindo-se ao Espírito que receberiam aqueles que crescem nele, pois o Espírito Santo não havia sido dado, porque Jesus ainda não fora glorificado. Então era necessário que Jesus fosse ao Pai, porque em chegando, ele enviaria o Espírito. Então isso aqui não havia acontecido ainda. Então Jesus está fazendo menção que ele enviaria o Espírito. Verso 40. Então, alguns da multidão, ouvindo essas palavras, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Aqui fazendo alusão àquilo que Moisés se referiu, de Deus enviar um profeta semelhante a ele. E aí Moisés ainda arrematou: a ele ouvi. Outros diziam: este é o Cristo. Então, os caras tinham a percepção ainda mais acertada. Outros, porém, perguntavam: olha que loucura, o que acontece quando Jesus está presente? Olha como causa dissensão, cada um pensa uma coisa, todo mundo falando junto. E aí o texto diz: outros diziam, esse é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: será que o Cristo virá da Galileia? O preconceito não deixava os caras admitir que isso seria possível, entendeu? Guardadas as devidas proporções, distâncias e diferenças, Galileia aqui é o gueto, entendeu? É a escória, entendeu? Então, bom é ser da Judéia, de Jerusalém. Então, o povo lá da Galileia não era bem quisto, entendeu? Então, por isso os caras têm essa dificuldade de admitir a possibilidade que o Cristo poderia vir da Galileia. A Escritura não diz que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde também era Davi? E quem diz que Jesus não era daqui? Entendeu? Mas os caras não sabiam, não conseguiam perceber isso. Assim, houve dissensão entre o povo por causa dele. Alguns, inclusive, queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão sobre ele. Olha que tensão.
É gente querendo matar, é gente querendo prender, é gente bolada, é gente entendendo, não, é uma bagunça, mano. Entendeu? 45. Lembra dos guardas que foram enviados para prender Jesus? Agora imagina, os homens vêm te prender, entendeu? Aí Jesus está dando um ensino, entendeu? Digamos que era parecido com isso aqui, ele sentadinho, dando um ensino. Aí chega os homens para prender Jesus, polícia, entendeu? Se liga. Os guardas foram ao encontro dos chefes dos sacerdotes e fariseus e esses lhes perguntaram, os caras voltaram, olha só que interessante. Por que vocês não trouxeram? Mandei vocês prender o cara. Olha a resposta dos guardas. Nunca homem algum falou como este. Traduzindo, os caras chegou na reunião, sei lá o que rolou, os caras começaram a ouvir Jesus, esqueceram o que tinha que fazer da vida, velho. Esqueceram, ficaram paralisados, voltaram sem Jesus. Imagina, mano, ó, os caras quando saem pra prender alguém, vai cheio de ódio, entendeu? Você tá ligado na parada. Imagina, os caras chegou na reunião, travou, ficou ouvindo, voltaram, desnorteados, os caras perguntam, eu não mandei vocês prender o cara? Ninguém falou como este homem, jamais. Olha que interessante, lindo, né, não? Então os fariseus perguntaram, vocês também foram enganados? As ideias, cara, mano. Mas nem, cara, é impressionante o que a incredulidade faz no ser humano caído. É isso aqui, ó. Os caras falaram, meu irmão, nunca alguém falou como esse cara fala. É um negócio espetacular, literalmente, de outro mundo. Era para no mínimo os caras falaram assim, vamos lá ver esse negócio então, vamos lá agora. Vocês foram enganados também? A dureza de coração que faz. Porventura, alguma das autoridades creu nele? Ou seja, se algum de nós aqui, que somos high level, tivéssemos crido, aí estava tudo certo. Esse é o problema da religião. Os caras, cara, os caras se acham tão detentores de Deus que nem quando Deus aparece os caras conseguem entender. Ou seja, se nós tivéssemos crido, então estaria válido, mas como nós não cremos, ou algum dos fariseus, aí olha só, 49, olha o preconceito novamente. Essa multidão que não conhece a lei, o que eles estão dizendo acerca de si? Que nós é que sabemos das coisas. Assunto aqui, matéria, religião, é conosco. Então essa multidão aí que não sabe absolutamente de nada, é maldita. 50. Aí o Nicodemos tenta passar um pano aqui e salvar Jesus. Nicodemos, aquele que fora encontrar-se com Jesus à noite e que era um deles, disse-lhes, por acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e assim ter conhecimento do que faz? Ao que responderam a ele, acaso também tu és da Galileia? Mano, é impressionante, você entendeu o que aconteceu? O cara tá tentando passar um pano, chamar os caras assim, ao bom senso. E olha só, de acordo com aquilo que a gente preza, faz sentido julgar alguém sem antes ouvir, ver o que o cara faz? Ou seja, se liga, irmão. Estamos fazendo feio já ao nível de argumentação. Por isso que eu falo, cara, falar com quem não entende. A resposta do cara, você também é da Galileia? O que tem que ver uma coisa com a outra? É o nível de preconceito. Ou seja, tá defendendo o cara, meu irmão? Aí, para piorar, acha que não tá bom. É a parte assim que os caras começam a abrir Bíblia para você e querer te ensinar. Olha isso aqui. Examina, ou seja, faz assim um estudo acurado da Taná e você vai ver que nunca surgiu profeta nenhum da Galileia. Aí já tá tudo errado mesmo. Porque tem um cara que é pesado, que era um camarada chamado, por exemplo, Elias, o cara era galileu, é lá de cima, tenso, entendeu? Aí já erraram aqui. Ainda puxaram a escritura e ainda puxou errado, entendeu? E é o que mais acontece. E aí termina dizendo assim, e cada um foi para sua casa. Acabou a reunião dos caras. Não arrumaram nada, uma bagunça danada e vazou todo mundo, sem resolver o que havia para ser resolvido. Então, por hora, deixa até aqui, e aí vamos conversar um pouco mais acerca de tudo que a gente ouviu. O que acontece? Parei exatamente no último verso, e aqui vou aproveitar o ensejo para ensinar algumas coisas, revisitar outras que a gente já percebeu ao longo da caminhada, mas alguns estão chegando, então nem todos sabem ainda, e é necessário rememorar. Então é assim, eu parei no 52. O que acontece? A Bíblia é um livro, por exemplo, para falar acerca de Cristo, Filho do Deus vivo, entendeu? Esse é o texto sagrado. Só que você sabe que o texto sagrado ele tem duas partes. Então, por exemplo, tem o Antigo Testamento e tem o Novo Testamento. Mas nem sempre, desde o princípio, evidentemente, a Bíblia foi dividida em capítulos e tampouco em versículos. Isso é muito posterior, entendeu? Isso é muito posterior. E eu estou tentando ser o mais sucinto possível para te dizer o seguinte,
tem o Antigo Testamento, só depois de muito tempo é que tudo foi compilado, mais tempo ainda para juntar os dois, entendeu? Há quem pense que nem deveria se juntar os dois, porque isso causa uma confusão, porque aí você tenta começar a ler do princípio, fica todo enrolado. Aí uma solução simples que eu encontro é dizer que você deveria ler, por exemplo, a segunda parte antes de ler a primeira, entendeu? Porque em lendo a segunda parte antes de ler a primeira, na segunda você tem luz, você tem cruz, você tem Jesus. Então Jesus é que sabe tudo o que está sendo dito na primeira parte. Se você ler a primeira parte sem Jesus, você fica louco. Mas em lendo a segunda parte com Jesus, você tem toda a possibilidade de compreender bem a primeira parte. Simples assim. Para hoje, o que a gente precisa? Teve um camarada, já no século XIII, o nome dele era Stephen Langton. Ele foi um principal clérigo assim, inglês, ele foi arcebispo de Canterbury, e ele faleceu em 1228, ele foi o responsável por dividir a Bíblia em capítulos, entendeu? Isso no século XIII, entendeu? Mais de 300 anos depois, já no século XVI, um tipógrafo francês chamado Robert Estienne, protestante que estava associado ao Calvino lá na Suíça, ele acreditava que, por exemplo, para facilitar o estudo bíblico, seria bom que os capítulos também fossem divididos em versículos numerados. Observe, não só em versículos, mas também numerados. E aí esse cara chamou para si a responsabilidade, deu um passo além e dividiu os capítulos em versículos. Eu penso que, por exemplo, cada um de nós que gosta de estudar o texto sagrado tem uma dívida de gratidão com esses dois irmãos, porque você sabe que é incomparavelmente mais fácil, por exemplo, encontrar um texto quando você fala assim, ó, nós vamos ler hoje João 7. É fácil. Agora imagina que eu dissesse assim, hoje nós vamos ler na parte que Jesus cura o paralítico do tanque de Betesda. Aí você fala assim, mano, eu não sei nem o que esse cara tá falando, entendeu? Com tudo como tá, a gente já tem dificuldade. Agora imagina se eu te dissesse assim, para piorar, vou fazer só aquela brincadeira clássica. Tá em algum lugar da Bíblia entre Gênesis e Apocalipse. Pô, aí lasca, essa é clara, entendeu? Essa não é clara. E aí? O cara fica abafado, irmão. O cara fica abafado, entendeu? Em sabendo isso, pode ser que agora brilhe para você por que os irmãos falavam como falavam. Por exemplo, há pouco eu citei que Jesus, na tentação, ele falou assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Cara, Jesus sabia todos os textos bíblicos de mente. Isso é comum para eles. Eles foram treinados assim desde pequenino, entendeu? Simples. Mas hoje nós não falaremos assim. Hoje nós falamos assim, Deuteronômio, capítulo tal, versículo tal, está escrito assim, nem só de pão, eles não tinham esse recurso. Então, por exemplo, quando Jesus, em Lucas capítulo 4, recebe o rolo do texto sagrado, ele encontra o lugar onde estava escrito em Isaías. Agora, imagina fazer isso à noite à luz de vela. Um rolo tinha pelo menos 15 metros, irmão. Então, você vai abrir aquele negócio para manusear certinho, para achar o lugar. Como é que é? Só sabendo, irmão. Só sabendo, entendeu? Viu que negócio interessante? E hoje, tá aqui é fácil. E a galera ainda fica complicada, ainda fica perdida, entendeu? Agora, imagina 100. Então, a gente tem essa dívida de gratidão com esses nossos irmãos. Mas, contudo, todavia, entretanto, eu penso que esses que organizaram a Bíblia em capítulos e versículos não deveriam ter separado essa frase que aparece no final do capítulo 7, da que vem no princípio do capítulo 8 de João. Então vem comigo, observe. Paramos no 52. Agora olha que interessante. Note o que eu estou tentando te dizer. No versículo 52 diz que cada um foi para sua casa. Aí começa o capítulo 8. Note como começa. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Então isso aqui deveria ter ficado junto. Entendeu? Cada um foi para sua casa. E aqui diz muito que eu vou falar na sequência. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Verso 2, nós vamos até o 3 hoje. E pela manhã cedo, tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus, olha isso, trouxeram-lhe uma mulher apanhada ou surpreendida em adultério. Então, eu penso que essa divisão não deveria ter sido feita assim como foi feita. E é interessante que, eu me lembro que eu me deparei com o testemunho do filho do Robert Estienne, dizendo que o pai dele fez, por exemplo, essa divisão dos versículos e os enumerou. Exatamente, a maior parte desse trabalho foi feita
no lombo de um cavalo, o cara viajando de Paris para o sul da França. Então, quando eu pensei isso, eu falei assim, imagina, o cara lendo, falou assim, não, aqui, acho que aqui é a perícope, termina aqui, vou começar outra. Meu irmão, a cavalo, numa dessa aí o cara deve ter errado alguma coisa. Numa dessas aqui, eu penso que essa divisão aqui não foi bem acertada, entendeu? Então, qual seria a solução, é a pergunta. Eu penso que essas duas frases deveriam ter ficado juntas em um dos dois textos, entendeu? Então, por exemplo, trata-se da explicação entre os versos 53, que não existe, né? E o versículo 1, por exemplo, do capítulo 8. Então, cada um foi para sua casa. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Na NVI, quem tiver o NVI na plateia vai perceber que está assim. Os dois versos ficaram compilados. Quem usa, por exemplo, a NTLH, ou seja, a nova tradução na linguagem de hoje, percebe que a frase também foi colocada toda no capítulo 8. Então tem gente que criou um versículo 53, tem gente que colocou a frase inteira no capítulo 8. Então note como o capítulo 7 de João termina com o encontro dos guardas do templo com os chefes dos sacerdotes, alguns fariseus e o Nicodemos. A gente percebe isso entre o versículo 15 e o 52. O que aconteceu aqui? Note que quando acaba a reunião, cada um foi para sua casa, ou, dependendo da versão, cada um ou cada qual foi para o seu lado, cada um pulou no mato. Aí a pergunta é, e o Senhor, que é o que nos interessa? E o Senhor? Porém, Jesus, que estava no templo, não foi para casa, por uma razão óbvia. Qual? Jesus não tem casa. É daqui que eu depreendi também aquela compreensão que Jesus é alguém em situação de rua. Não tem casa, ele vai para onde? Todo mundo foi, cada um caçou o seu caminho. Cada um foi para sua casa, mas como ele não tem casa, ele foi para o Monte das Oliveiras. Interessante que Monte das Oliveiras é um monte arredondado, um cerca aí aproximadamente de 830 metros de altura, de onde se podia ver panoramicamente o templo. Note que já era tarde quando isso aconteceu. Então, me lembro de, noutra ocasião, ter dito a vocês que Jesus, ele orava muito mais durante a noite do que durante o dia, e muito mais nas montanhas do que em qualquer outro lugar. E aqui a gente percebe isso também. Note que há uma relação das orações de Jesus com os acontecimentos anteriores ou posteriores que o envolvia, como nós podemos ver em todos os textos que a seguem ou que antecedem. Então, uma pergunta que a gente tem também é, o que Jesus fez no Monte das Oliveiras a noite toda? Ora, se ele não foi, por exemplo, para a casa de Marta e Maria e Lázaro, que era perto dali em Betânia, a resposta mais viável é que o Senhor sozinho tenha passado a noite inteira em oração, como ele estava acostumado a fazer. Me lembro que no último encontro eu disse a vocês que é muito mais fácil a gente perder um bom hábito, entendeu, do que um hábito ruim. Se começa uma coisa boa, 2 minutos já esqueceu, já largou para lá. Jesus era acostumado a fazer isso. Então vem comigo a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22 é o verso 39. Entretanto, eu vou ler a perícope completa até o 46, porque num desses encontros eu também fiz menção a esse episódio, mas foi de en passant. Então hoje eu vou ler o texto na íntegra. É assim, ó. E saindo foi como de costume, guarde isso, e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, aqui a gente já está no episódio anterior à prisão de Jesus. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, ou seja, em total submissão, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não se faça conforme a minha vontade, sim a tua. Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou em gotas de sangue, ou como em gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos. Olha a decepção. E os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai-vos, para que não entreis em tentação. Então era costume de Jesus orar durante a noite. Nesse episódio não foi diferente. Então, note o acontecimento. Durante aquele dia, o último e mais importante,
agora eu estou de fato na festa dos tabernáculos, Jesus teve a ousadia de se levantar no templo e declarar em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Interessante que nesse mesmo dia, os guardas do templo recebem ordens para aprisionar Jesus, o que eles não conseguem. Note o verso 30 do capítulo 7. Porque a sua hora não havia chegado. Lição extraordinária para a vida. Quando você está em sintonia plena com Deus, por mais que as pessoas queiram fazer qualquer coisa contra você, nada acontece fora daquilo que Deus tem estabelecido. Por isso que Jesus leva muito a sério, por isso que eu chamei a atenção para vocês, quantas vezes no texto ele falou assim: a minha hora não é chegada, entendeu? Esse, por exemplo, foi um episódio que trouxe bastante dificuldade para o Pedro, porque em todos os momentos anteriores à prisão de Jesus, a hora não havia chegado. E o Pedro, de certa forma, se acostumou com isso. Imagina, 3 anos e meio, todo mundo querendo te matar, o bicho pegando, coisas sensacionais acontecem, e você vê o camarada sempre se livrando. Só que ele não percebeu que Jesus disse: agora é chegada a hora das trevas. Aí os camaradas estão lá no Getsemane, Jesus se levanta da oração, perfeito, entendeu? Porque ele estava em agonia. Porque passa de mim esse cálice Pai, não me deixe morrer antes da cruz. Porque o negócio está intenso. Imagina, Fred está aqui. Se um dia ele quiser falar para nós do ponto de vista da medicina, o que seria suar sangue? Nível de estresse, entendeu? Suar sangue. Negócio tenso. Aí Jesus se levanta, prontinho. Aí chega, é tudo concomitante. Chega a galera para prender com vara-paus e quem lá no meio? O Judas. Olha como é que é interessante. Jesus é que tem o controle da situação. Os caras vieram prender. Ele falou assim, ele se adianta. Interessante, né? Tem gente que mete o pé. Ele se adianta e fala assim: a quem buscais? Aí os caras: Jesus de Nazaré. Sou eu. Nossa, meu irmão, quando ele falou isso, galera, não ficou um. Caiu todo mundo. Por quê? É hora das trevas. Os caras estavam ali a serviço de quem? Sou eu. Caiu todo mundo. Mano, imagina você vendo o negócio e assim: meu pai do céu. Caiu todo mundo. Aí os caras, quando se recobraram, levantaram, porque eu sou é o nome de Deus. Só Deus pode pronunciar o verbo ser. Porque ninguém é, só Deus é. Então ele pode dizer, eu sou. Ele diz, eu sou. Sou eu. Os caras caíram. Os caras se recobraram. Aí ele, de novo, a quem vocês buscam? Jesus de Nazaré. Eu já disse, sou eu. Mas deixa a galera tranquila. Entendeu? Nesse interregno aí, tem nosso amigo Pedrão, nesse dia, ele falou assim: não é assim não vai botar a mão no Senhor não. Deu uma espadada no cara. Já disse inúmeras vezes que a gente tem a ideia de que Pedro cortou a orelha do Malco. Não é que Pedro cortou a orelha do Malco. É que ele deu no meio do cara. O cara que não é bobo para preservar a vida, mandou Matrix até onde pôde. O cara foi lá embaixo, ainda pegou a orelha. Aí Jesus vai, pega a orelha do cara e coloca de volta no lugar. Mano, imagina a cabeça do Pedro. Eu não tô entendendo mais nada, velho. Eu já não tô entendendo nada. Porque Jesus não fez nada. Por quê? Porque agora é a hora de não se fazer nada. Essa é a instrução que eu recebi em oração do meu pai. Eu é que sei o que está acontecendo. É por isso que a gente fica assim, cara. Entendeu? É por isso que a gente fica assim, sem saber nada do que está acontecendo, porque está faltando oração. De novo aqui no texto. Orem para que não entreis em tentação. Uma coisa é a gente cair em tentação. Só que para cair, você tem que estar dentro. Qual é a boa notícia do Evangelho? Não tinha nem que ter entrado. Agora a questão é, e como é que eu entrei em oração? Faltou oração. Entendeu? Eu só entrei em tentação porque faltou oração. Porque se tivesse oração, eu nem ali entrava. Então não preciso sequer cair. Aí só, caramba, esse foi o problema dos discípulos e continua sendo o nosso problema também. Então aqui, o que está acontecendo de fato? Porque Jesus aparece, na real, no amanhecer, ele aparece novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. Você sabe, Jesus é uma pessoa atraente. Ele é o professor por excelência e ele é atraente. Então, todas as vezes que ele aparecia, o pessoal se acercava dele para o ouvir. Então, ele está ensinando o povo, que está reunido ao seu redor,
quando inesperadamente, na presença de todo mundo, os mestres da lei e os fariseus introduziram uma mulher surpreendida em adultério e a colocaram exatamente em pé no centro diante de todos, ou seja, sem nenhum tipo de discrição. Por hoje, eu vou parar aqui, já entro na aplicação, vou deixar outra parte para o próximo encontro. Eu penso o seguinte: se Jesus passou toda essa noite inteira em oração apenas por causa desse incidente aqui que acontece no dia subsequente, já valeu a pena. E aí a gente vai descobrir por quê no próximo encontro. Hoje, eu quero aplicar ao nosso coração acerca de oração o seguinte: primeiro, oração é um lugar onde nós vamos. Eu aprendi isso de um mestre e é verdade. Oração não é o que nós fazemos, oração é um lugar no qual nós estamos. Então, a partir do sacrifício de Cristo Jesus, a gente tem toda a possibilidade de permanecer dentro do Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho aberto pelo sangue. Então, oração é um lugar onde nós vamos, entendeu? O que é oração? Oração é esse encontro íntimo e pessoal com o Pai, entendeu? Por meio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Oração é esse encontro íntimo e pessoal com o Pai, por intermédio, ou seja, por mediação do Espírito Santo, em nome de Jesus. Orar é levar a alma para o seu lugar, entendeu? Eu tenho falado muito sobre isso. Orar é levar a alma para o seu lugar. É perfeitamente possível, então, relaxar durante a oração e também depois dela. Se a minha alma está no lugar, a gente tem esse senso de desassossego, porque a nossa alma está fora de lugar. Quando as tragédias sobrevêm sobre nós, uma tentação é ficar buscando porquê. O lindo da fé cristã é que a gente não precisa ficar especulando o porquê. A fé cristã nos dá a possibilidade de uma oração. Vai você ficar, por que, Senhor? Por quê? Por quê? Oh, isso aí esmaga todo mundo, entendeu? Não tem como explicar. Não tem como. Mas tem possibilidade de orar. Entendeu? Então, ao invés de a gente ficar buscando explicação, que não tem, a gente tem possibilidade de estreitar o nosso relacionamento com o Pai. Então, orar, na verdade, é se relacionar com o Pai através de um diálogo pessoal, renovador e transformador. O Nani, quando nos falou a partir da palavra devocional, ele falou assim que estava pensando se a palavra apropriada era consertar. E, de fato, não é. É transformar. Porque consertar aí é só remendo. Entendeu? Meu apelido, entendeu? Por isso que a galera que fica assim, muito nessa vibe aí, não, preciso ser curado, isso e aquilo, não, é interessante, pô, imagina, se eu tô doente, eu quero ser curado, lógico, a gente ora por isso, mas não é essa a proposta primeira do Evangelho. A proposta primeira do Evangelho é ressurreição, porque qualquer cura, por mais extraordinária que seja, e toda cura é extraordinária, ainda assim é só um Michelin, é só um remendo. Pegou a visão? Então, o segredo, de fato, é ressurreição. E o lindo disso tudo é que, dia após dia, em oração, a gente está sempre abrindo espaço para transformação. Todo dia, em todo tempo, o tempo todo. Então, a oração é esse encontro íntimo e pessoal com o Pai, e à medida em que esse encontro é intensificado e aprofundado, nós somos transformados. Então, quanto mais a gente se abrir à oração, mais possibilidade o Espírito Santo tem de resolver em nós o que há para ser resolvido, ou seja, aplicar de fato o sacrifício de Cristo em cada um de nós, aplicar a salvação, porque eu já disse a vocês inúmeras vezes que o Espírito Santo é o executivo da Trindade. Jesus disse, está consumado, está feito. O papel do Espírito Santo é aplicar a salvação em nós. Então, hoje, quero encerrar dizendo o seguinte: é muito bom falar com as pessoas acerca de Deus. Essa é a minha vocação e esse é o meu trabalho. É muito bom falar com as pessoas acerca de Deus. Entretanto, é excepcionalmente mais lindo ainda falar com Deus sobre as pessoas, ou seja, apresentar as pessoas em oração. Interessante que, como eu faço isso a maior parte do meu tempo, todo o tempo eu estou fazendo isso, eu percebo assim que parar e escutar qualquer coisa é difícil. Ouvir Deus só por milagre, entendeu? Alguém te dá ouvido já é difícil, agora ouvir Deus só por milagre. Então eu encerro com as palavras de um teólogo, um clérigo holandês que eu aprecio muito, que é o Henry Nouwen, falecido. Se você puder ter contato com os textos dele, eu recomendo veementemente.
Ele disse assim: para mim, cada vez mais a oração torna-se um caminho para a bênção de ouvir. Para mim, cada vez mais a oração se torna um caminho para a bênção de ouvir. Você quer ouvir Deus para ter a direção acertada para a existência, para a vida, para parar com esse senso de desassossego? Você precisa ter o seu espaço de oração. Recomendo veementemente também a participação tanto no nosso lecionário, está tudo divididinho lá em capítulos e versículos, devidamente comentado, e também para o nosso espaço de escuta amorosa, abertura de coração. A gente, se a minha memória não me prega peça, já tivemos 187 reuniões de oração, que duram no mínimo 1 hora. Então, assim, as conversas são as mais variadas, nunca é rotineiro, conversamos de todos os assuntos imagináveis e no final a gente ainda sai com a luz do Evangelho para tudo que a gente conversou, entendeu? É lindo, é bom, eu gosto muito, entendeu? Faz todo sentido e usando uma expressão que é muito popular entre nós, penso que a vida seria infinitamente, incomparavelmente mais difícil se nós não tivéssemos esses espaços. Então, em uma vez tendo, façamos o melhor uso possível. Vamos orar? Pai nosso, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa hora, obrigado por tudo quanto teu Espírito nos deu nessa manhã, a começar pelas orações, pelos cânticos, pela palavra devocional, por essa leitura comentada. Pai, nós estamos enriquecidos pela tua palavra. De fato, no Evangelho nós temos resposta para tudo que ansiamos, para tudo que necessitamos. No Evangelho recebemos a luz que precisamos e as orientações. Então, nessa manhã, nós te damos graças, porque temos sido alimentados, temos obtido direção confiável da tua parte, de modo que podemos bem nos haver e nos mover com segurança por essa vida, enquanto peregrinamos de volta para casa. Pai, manifestamos gratidão diante de Ti, porque o Senhor tem sido bom para com cada um de nós. Suplicamos que nessa agenda do tumulto haja um espaço reservado para nutrirmos o nosso relacionamento contigo, de tal maneira que não seja o tumulto a dar o ritmo da nossa existência, pelo contrário, que seja a pacificação obtida pela palavra de oração que tenhamos contigo. Nessa manhã, é desse jeito humilde, honesto, transparente que oramos e fazemos essa oração sempre, no nome de Jesus, que é o nosso modelo, para sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém.